Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Mulheres vencedoras por quê? Porque vocês superaram muitas coisas. Vocês superaram até aquilo que vocês não conheciam de fato, de quem se tratava e do que se tratava. Então, vocês são mais do que vencedoras por ter sobrevivido, né, a um relacionamento abusivo, por ter saído por cima, por ter se curado. Algumas que ainda não saíram, né, mas não perde a esperança nem a oportunidade de estar livre de tudo isso. Por isso, vocês são mulheres vencedoras. Muito obrigada, tá? Você está fazendo parte dessa minha trajetória de cura emocional. E meus parabéns a todos vocês. Vamos lá. Narcisistas. Planeja. Olha isso. Planeja a hora de dar um descarte na vítima. Eles dão mini descarte para que você não perceba que está sendo descartada. Então, ele te dá mini descarte. Nessas idas e vindas deles, é como se ele não tivesse a intenção de deixar a vítima. Mas, na verdade, ele já planejou, ele já programou o descarte final na vida da vítima. O narcisista, ele é tão frio, que ri para você, né? E consegue dormir do seu lado, aparentando estar bem com você, quando na verdade ele já programou um outro comportamento que te faça chorar e que faça com que você se sinta envergonhada diante do comportamento que não é seu, mas dele. Ele faz isso rindo, porque ele já detectou os gatilhos que aperta, a hora de apertar, e como é que esses gatilhos vai fazer com que essa vítima se sinta mal. E a vítima, sem saber absolutamente de nada, ela fica procurando uma saída para o que ela fez, para que esse narcisista a tratasse assim, e por que ele deu descarte. Porque eles dão os mini descarte, mas quando ele dá o descarte final, ele apenas levanta e some. É só isso, ele já programou isso. E agora a vítima é deixada sem nenhuma explicação, porque na mente dele todo mundo é como ele, ou ele pisa em todo mundo ou ele será pisado, sendo que isso não é uma verdade, nem todo mundo é narcisista, nem todo mundo pensa como narcisista, nem todo mundo é covarde como narcisista, mas ele pensa que todo mundo vai fazer com ele exatamente aquilo que ele faz com milhares de pessoas por onde ele passa. Então, a vítima perde. Ela perde por ela estar prestando atenção nesse comportamento, porque ela não está entendendo por que ele age dessa maneira com ela. Então, ela perde o sono, ela perde noites de sono, não é só uma noite, várias noites de sono, tentando entender esse comportamento. Não entendendo isso, ela fica confusa. Por que ela fica confusa? Porque não é sobre ela, não é sobre o que ela fez, e sim sobre o que eles são com eles mesmos, por eles mesmos. Então eles precisam correr para serem vistos. E como que eles correm? Fazendo alguma coisa contra essas vítimas antes de serem vistos na crueldade que eles carregam com ele. O fato da vítima se doar e acreditar no narcisista já basta. Tudo que ele quer de uma vítima é isso. Que ela acredita nele e que ela se doa mais para ele. E ele precisa disso para quê?
para ele ter mais forças para humilhar essa vítima. Então ele entende que ele está sendo visto cada vez mais, não importa o que ele faça para deixar essa vítima mal, ele ainda está saindo por cima porque ele está sendo visto, ele está sendo olhado, ele está sendo notado, ele está sendo observado. Então quem conhece o narcisista de verdade nunca mais desaprende. Uma vez que você sabe de quem se trata, minha filha, você vai rodar o país inteiro. Você vai morar aqui no nosso Brasil. Tanto que você more aqui ou fora dele, você vai detectar um narcisista onde você estiver. É porque você cresce tanto por você e para você, que você amadurece. Você auto se valoriza. E nada que vem deles passa mais a mexer com quem você é. E isso é uma linda forma de calar o narcisista. Quando você auto se valoriza e agora você já entendeu do que se trata e de quem se trata, você pode sim se calar diante deles. Não revidar, não fazer pergunta, não perguntar por quê, não perguntar para quê. Porque tudo que sair da boca da vítima, ele vai usar isso contra ela de uma forma distorcida. Mas a partir do momento que essa vítima esteja orientada, bem apoiada, né, e analisando o que está acontecendo com ela, nenhum manipulador controla mais o que ela sente. Porque tudo que eles querem é controlar o que você sente. Ele quer isso. Ele quer que você o veja no controle e no domínio da situação. Narcisista não muda. Narcisista é o mesmo. Ele não tem como, né? Eu disse isso uma vez para vocês, não tem como um cego guiar outro cego, porque ambos vão cair no buraco. Então a vítima precisa despertar para ela enxergar o caminho dela que ela precisa seguir, o que ela precisa se curar nela, fechando todas as entradas para que esse narcisista, ao tentar acessar ela, não consiga mais. Então, com você não vai funcionar mais. Ele precisa urgentemente buscar uma nova vítima. Ele perdendo o acesso à sua mente, ele também vai perder o acesso ao seu coração e aquilo que você sente através do que ele fala ou faz com você. Então você precisa ficar do seu lado, você precisa ser do seu lado. Porque você ficando do seu lado, você fica do lado da sua paz. O problema é que o narcisista, quando eles se encontram em crises internas, porque tem aquela fase do ano que o bicho endoida, enlouquece, fica louquinho da Silva Sauro, claro que é a vítima que vai pagar por tudo isso, a vítima fica sem entender. Parece que agora tudo acabou, dessa vez não tem mais jeito, porque ele está numa fase de surto narcísico. São as crises internas que eles guardam com ele, que nem sempre são percebidas pela vítima. E a vítima só consegue perceber quando ele surta. Aí é a hora que ele vai sumir de novo. Depois de um surto desse, o bicho desaparece. Ninguém sabe explicar direito por que ele desaparece depois de um surto. Mas ele desaparece, porque quando ele retornar, ele quer saber como é que está o seu estado emocional depois do surto que ele teve diante de você. E quando volta, ele volta como se nada tivesse acontecido. E volta também para observar se você ainda permanece nas mãos dele. Ou se essa vítima já tenha saído daquele local do abuso, daquele lugar de abuso. Quando o narcisista estava com você, ele já usava uma nova vítima, tá? Pense nisso, ele já usava uma nova vítima. Sempre com uma nova vítima.
Aí a vítima chega a pensar assim, mas não parece que eu não significo nada? Ou que ele me esqueceu? Não, ele se faz de tonto, ele se esconde durante um tempo para ver a sua reação. Ele não te esqueceu, claro que não. Ele não te esqueceu, não. Ele só aperta gatilhos para doer ainda mais no lugar da ferida. Mas esquecer não esqueceu, não. Ele precisa da vítima para ele se sentir no poder de estar ferindo alguém. Então ele busca toda a sua energia emocional. Porque se a vítima tiver com toda a energia dela direcionada a ele, ele sabe que a partir de então essa vítima está desfocada de quem ela é. Você se desfocando de quem você é, você passa a viver olhando para o que ele está fazendo. Agora, se você estiver voando, indo em outra direção, ele não te acha mais no lugar que ele te deixou. Quem está deixando o narcisista para trás é você. Porque você não vai estar naquele mesmo lugar de dor, com o mesmo semblante de tristeza, né? Talvez até reclamando de alguma coisa, porque a vítima acaba fazendo uma reclamação, mas uma reclamação saudável, porque ela quer saber o que aconteceu. Não, nem isso ele vai ouvir de você. Então ele não vai te encontrar no lugar da dor. E nesse momento a vítima está cortando o fio que ligava ela ao narcisista. Ela está desconectando do que ela via nele que fazia ela se sentir dolorida, magoada, angustiada, pequena diante dele. Então a sua determinação, ela vem recheada com a sua capacidade. Que capacidade? A capacidade de você seguir adiante mesmo sem ele por perto. Porque tudo que ele quer é que você pense que sem ele você não segue. Agora ele vê que ele não conseguiu te destruir 100% porque você seguiu adiante. Ele agora não vê você sentindo nada do que vinha dele. Ele agora vê você olhando para você e se doando de algo muito melhor. Mesmo antes dele te paralisar por completo, ele agora vê a vítima cuidando da vida dela. E aí a vítima começa a pisar mais firme, a falar mais firme, a ter mais conexão com aquilo que realmente interessa para ela. Né? Ele não consegue mais minar suas confianças. Né? Você começa a ser mais assertiva na sua tomada de decisão, por si mesma. Então, quanto mais você vai para longe, mais perdido você deixa. Quem quer te chamar de louca? Ele só consegue te chamar de louca se ele estiver perto. Você nunca foi doente. A vítima nunca foi doente. Ela foi manipulada. Olha a diferença. O narcisista não esquece o que você dava para ele. É por isso que eu digo que ele não esquece a vítima. Ele não é porque ele ama. Ele não esquece pelo que ela servia a ele. E quando ele se aproxima de você, até mesmo se ele te oferecer alguma coisa, não é porque ele quer ser bem visto por você, como se estivesse te ajudando, não. É porque ele quer saber se você está precisando de algo que vem dele. O que você ainda sente quando você vê ele te oferecendo alguma coisa? Depois de tudo, absolutamente tudo, que ele te fez. Você está me entendendo? Então eu quero que vocês entendam esse vídeo, entenda quem são vocês, né? Vocês podem sim dar um passo adiante rumo à cura de vocês. Você só precisa entender a dinâmica do narcisista. Porque você entendendo como ele faz para manter o controle sobre você, você não fica no lugar de ser controlada. Você passa a controlar aquilo que busca o seu controle. Que ele busca manter a vítima no controle dele. O narcisista só se sente alguma coisa quando ele desestabiliza você. Quando é visto como alguma coisa. Afinal de contas, ele está sendo alguma coisa? Está conseguindo mexer com você?
Está conseguindo mexer com as suas emoções? Está conseguindo te deixar mal? Está conseguindo te deixar triste? Está roubando o teu sono? Está roubando a tua paz? Oh! Todo o teu tempo agora passou a ser o tempo para ele? É isso que ele espera. Então, o narcisista, para fazer você se sentir derrotada e destruída, quando ele está prestes a dar o descarte final, tem muitos, não são todos, tá? Mas muitos deles fazem dívida e deixam essas dívidas para trás, para que essa vítima se responsabilize por aquilo que foi ele que fez. Ele arrebenta com o orçamento dessa vítima financeiro. Muitas, eu já ouvi muitos casos desses. E ele quer que essa vítima duvida daquilo que ela sempre foi para ela e que ela passe a duvidar daquilo que ela está vendo nele e do que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então ela passa a acreditar mais no que ela está vendo que ele é do que no potencial dela como mulher. Você está entendendo? Ali é tudo mentira, é mito, é farsa, é máscara, minha filha. Ele incorpora a doçura de uma pessoa impecável para que você volte a acreditar nele mais uma vez. Incorpora. Aí, se você amolecer, a vítima volta para ele novamente, outra vez, mais uma vez, perdoa de novo, nova chance, e cada vez ela só desce para caber no mundo do narcisista. Por quê? Porque ela acreditou na falsa doçura, que ele agora diz estar com ela. Mas ele não tá, não. Esse beija-flor não tá nada de doce no bico, não, minha filha. No fundo, a única coisa que ele vai deixar na vítima mais uma vez e novamente é uma picada venenosa do que ele carrega. Ele quer show, ele quer plateia. Você tá entendendo? Ele quer mexer com o emocional, ele quer reativar as suas lembranças da parte boa que um dia você viveu com ele, mesmo ele sabendo que aquilo era uma mentira. O love baby, o baby Sauro chegou, estou na área, não está me vendo aqui? Não está me enxergando aqui? Afinal, eu sou eu. Como se não existisse mais ninguém além do narcisista, você está entendendo? Ele quer isso, quer palco, quer plateia, né? E alguns casos, ele busca distrair a mente dessas vítimas. Se a vítima estiver distraída a mente, ela fica balançada com a presença do narcisista. De novo, gente, estou falando, ela não pode se distrair. A vítima não pode esquecer que foi condicionada a servi-lo. Quanto tempo ela passou servindo a ele e deixando de fazer por ela aquilo que realmente ela merecia. A vítima precisa lembrar que ela foi condicionada. Ele treinou ela a servir a ele. Mesmo não recebendo nada dele, o ser nunca foi bom, ou melhor explicando, o narcisista nunca foi tão bom ator, pois ele cansa ele mesmo por estar acreditando na própria mentira que ele criou e que nem ele mesmo consegue adotar como verdade, mas ele não pode desfazer o narcisismo dele. E ele vê pessoas acreditando nisso, isso para ele é um combustível. Se alguém desacreditar nele, isso vai tornar a vida dele infernal. É como se tornasse a vida dele inexistente da Terra. Ninguém está acreditando, não, que ele não tem poder, não, que ele não tem força, não. Não, não é possível, não pode. Alguém tem que acreditar nisso. Enquanto alguém acredita, ele continua no reino. E quando ele percebe que você está acordando, ele vai sumir de novo.
te tratar como uma pessoa estranha de novo, para ir alimentar a ideia dele, de que ele não é uma farsa. Ele quer alimentar a própria mentira que ele criou. Para isso ele faz o quê? Some da sua presença. Desaparece. A vergonha está ali, consumindo ele por dentro. Ele sabe que não é real. E assim, prendendo a mente da vítima ao ciclo inicerrante. É um negócio que não encerra nunca, que é o ciclo dele. Quem encerra com o ciclo e com os abusos é a vítima, o narcisista não. Então tudo ali é para um tempo indeterminado. Quem conviveu com o narcisista sabe que é idas e vindas, subidas e descidas, endeusamento e inferno, é por tempo indeterminado. Sempre mantendo a vítima no padrão do sofrimento. Narcisista não só humilha a vítima, como ele também se sente alimentado por aquilo que a vítima extrai dele. Principalmente se tiver mais pessoas por perto, plateia. Ele se sentindo aplaudido. Sabe? Para ele se sair forte. Afinal de contas é um teatro. Observa, todo mundo observou o teatro dele e ele se saiu bem. Então ele se saindo bem, é como se ele estivesse falando para ele mesmo. Afinal de contas você não é tão ruim. Todo mundo acreditou em você. Mais uma vez você conseguiu enganar um monte. Aí, ela também continua acreditando. Ele continua mantendo a máscara dele na cara. Gente, espetáculo, gente. Espetáculo. Então, entenda uma coisa. Você não estando disponível para os abusos dele, você mata esse desgraçado de fome. Ele sabendo que não acessa mais você, você vai matar ele por dentro. Você vai minar todas as forças do narcisista, porque você não vai estar alimentando ele. Narcisista vive da própria mentira que eles mesmos criaram. E ainda quer que você também acredita nisso. Ainda leva outras pessoas a acreditar também. Então ele usa a vítima como ponte para chegar em outras pessoas. Só que ao acabar o show, né? Você permanece amando e olhando para você, porque agora você entendeu que você estava num show e que você precisa dar prioridade a você, porque a qualquer momento essa cortina vai fechar e o palhaço vai sair de cena. Quando a cortina fecha, ele sai de cena, desaparece ali no meio daquela fumaça, a luz apaga, acabou. É assim que ele age na vida de uma vítima. Aí, quando a vítima começa a se blindar, se cuidar, se fortalecer, entender, narcisista precisa encarar o seu maior inimigo, que é o inimigo que ele foge dele todos os dias. Que inimigo é esse? O maior inimigo que é ele próprio, que é a própria mente dele. Esse é o maior inimigo do narcisista. Aí você vê o qual idiota ele foi. Ao agredir você com palavras, falando e fazendo coisas de má fé, só para a gente prejudicar, né? Pensando ser o esperto o tempo todo, sem ser notado, coitado. A ponte quebrou, ele caiu. Todo tempo você notava que de esperto ele não tinha nada, né? Se ele é tão bom assim, por que ele não se reconstrói? Se ele é tão bom assim, cadê? Você está de pé, você viu todo o show. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar, pelo menos, culpar você. É como se a vítima tivesse que carregar um fardo que nunca foi dela. Afinal de contas, ele é um ser glorioso, ele precisa de alguém carregar a mala dele, né? Glorioso demais. Alguém precisa carregar a mala dele. E quando alguém descer essa mala no chão e carregar a mala dele, nem obrigado ele faz. Ele dá as costas, vai embora e rejeita. Por quê? Para ele não ser rejeitado por vocês. Exatamente. Ainda se faz de vítima, né? Só que narcisista nunca foi vítima. Ele finge ser.
dando o espetáculo dele. Ele finge ser, ele nunca foi vítima. Você precisa saber que o narcisista só quer a sua lágrima, se alimenta da sua dor. A vítima só precisa saber que ela agora é estar livre. Quem vive aprisionado na própria mentira e na própria mente é o narcisista. E ela não está mais fazendo parte disso? E por que ele busca te prender? Para manter você doente nele. Agora, se você se cura, você tira todo o poder que ele pensou ter sobre você. Acabou, você se cura. Só que ele sempre vai buscar envolver mais pessoas. Ele não vai ficar só com a vítima, vai ter mais pessoas envolvidas na vida dele. Porque ele precisa de plateia, ele precisa de testemunha. Se é na sociedade, ele precisa que alguém saiba dessa história, denigrindo a sua imagem, falando mal de você. Porque ele precisa sair por cima. Então, o narcisista te adoece em silêncio. Bem calado, bem sutil, bem manso. Te adoece em silêncio. E grita aos quatro ventos que você que é a louca. Quem é que é louco aqui? É ele! Narcisista é louco! Mas ele grita que a vítima é louca? Mas ele só grita para os quatro ventos? Porque na hora que ele estava adoecendo ela dentro de quatro paredes, ninguém via, ninguém sabia, ninguém sentia e ninguém observava. Claro, ninguém via. Quando você estava a sós com ele, cada lágrima que você derramou sozinha, quantas vezes a vítima tem que sair do quarto para chorar no banheiro e depois voltar para o ambiente dela como se nada tivesse doendo nela? Só que cada vez isso dói mais, porque ela está tentando esconder dela o próprio sentimento que ele implantou nela, que ela é tão ruim assim, que nem chorar ela pode, porque se ela chorar, ela vai ser chamada de fraca. Você está me entendendo, gente? O seu discernimento é ouro, minha filha. Seu discernimento. Aí você observa o tempo que você vivia ao lado do narcisista, o tempo nublado. Porque estar do lado do narcisista é enxergar um tempo nublado o tempo todo, que é o tempo deles. É como eles veem a vida. O discernimento te faz ver pessoas que gostam de você de verdade, querendo só ter uma oportunidade, mas a vítima rejeita isso, porque ela pensa que todo mundo vai ser com ela exatamente como o narcisista foi. Sendo que o narcisista ele não quer que a vítima tenha esse discernimento, por quê? Ele quer ver a vítima morta, gente. Sequer sem ser lembrada por nada nem por ninguém. Exterminada a raça dela da face da terra. Ele não quer que você lembre que você foi a pessoa mais importante para a sua vida. Ele quer que você sempre lembre que importante na sua vida era ele, sendo que de importante ele não tinha nada. Você está me entendendo? Veja que o narcisista, ele acostuma humilhar a vítima, como todo mundo sabe disso. Para ela se acostumar com o tratamento ruim que ele sempre deu para ela. Então, até a mente da vítima acostuma com a humilhação que ele faz, quando ele joga para quente e frio ao mesmo tempo. Mas a sua clareza espiritual traz à luz para você as intenções ocultas do inferno que o narcisista lançou na sua direção para ver a sua destruição. Deus te faz ver o que está debaixo de um sorriso falso, de um olhar tenebroso, de uma máscara. Então aprende a ler o narcisista. Isso é fundamental para você. É como se você estivesse indo na contramão dele, na contramão daquilo que ele está querendo fazer você ver. E quando você acorda e se fortalece na sua vida, você se torna uma ameaça para ele. Uma ameaça constante para ele. Narcisista é uma vida falsa. É um castelo construído sem fundação. É um cavalo, é ele montado num cavalo que nunca chega. Porque tudo ali é mentira. Então ele precisa te levar para a mentira dele.
para ele se ver mais seguro no falso self da persona dele que ele inventou para ser visto por todos. Então entenda uma coisa, todos os métodos dos narcisistas é para te rebaixar ao nível dele. Entenda isso. Tudo que ele faz é para fazer você sentir na mindinguez de vida que ele vive. Te isolando da sociedade, da vida real das pessoas, dos seus amigos, da festa, do trabalho, da sua vida financeira, da sua comunhão com Deus, sabe? Do seu convívio familiar. Sempre levando a vítima para a escassez dele. Para que a vida falsa dele apareça no lugar da sua que é real. Olha aí, quanta sutileza o narcisista não usa para paralisar a vida de uma vítima e fazer com que ela olhe para ele como se ele fosse superior a ela e ela estivesse sob o comando dele. Não esqueça, ele treinou a sua mente a obedecer o que ele queria que você fizesse por ele. E a partir do momento que você faz por ele, você deixa de fazer por você. Até com a profissão da vítima ele detona. Ele só precisa saber que te deixa feliz. Ele só precisa saber se essa vítima está distraída para ele entrar. Claro, tudo, né? Da sua profissão vem o seu crescimento. E o seu crescimento revela a estupidez deles em meio à sociedade, que eles são uns idiotas, uns otários, que acham que vai viver a vida inteira fazendo vítima. Então o seu crescimento vai revelar a estupidez deles. Vítima tem resistência e ele sabe disso. No meio desse caos todo que ele tenta criar para fazer com que a vítima se enxergue menor, ela pode florescer no meio desse caos, porque ela tem resistência. Resistência essa que durante o período de manipulação ela esqueceu de usar a favor dela. E essa é uma força que nunca foi tirada de você, sempre esteve com você. Resistência por quê? Para você resistir o dia mal. No nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, resistir o diabo e ele fugirá de vós, então você precisa ter resistência. Discernimento, resistência e vigilância. Por que não voltar? Vigilância, resistência e discernimento consigo mesmo. Se cuidando mais, se dando a oportunidade de fazer um novo voar a cada dia. Com uma visão de águia. Com uma visão diferente de tudo que você está deixando para trás. Que não vale nem a pena ser lembrado. Então não se distraia. Deu descarte? Vai com Deus. Vai com Deus. Nem fique, nem tenta ficar. Porque não tem vaga mais, porque você não vai ser vítima de gente ruim. Você não vai ser vítima de coisa ruim. Você não vai se colocar no padrão de pessoas que não querem crescer ou quando aparenta estar crescendo é nas costas de alguém. É se alimentando do choro de alguém. Você não precisa desse tipo de gente perto de você. Aí você vai dizer, mas irmão, eu preciso perdoar. Claro que você precisa perdoar. O perdão é uma chave fundamental na vida do cristão, na vida do filho de Deus. Perdoar é uma coisa, aceitar é outra. Você pode perdoar. Agora, querer manter perto de você é outra coisa. Eu perdoo, mas eu não sou obrigada a te engolir mais goela abaixo. Essa que é a verdade. Perdoo, tá livre, liberado, vai com Deus. Vai com Deus. Agora, não sou obrigada a manter você perto de mim. Não sou obrigada a fazer nada para favorecer a sua vida enquanto você piora a minha. Isso eu não quero para mim. Isso é posicionamento e decisão, tá bom? Beijinho no coração de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve.